A gente vai falar sobre saúde mental e menopausa, tá? Então é um assunto bem importante, sei que é de interesse gigante de todas as nossas telespectadoras, mas telespectadores também. Maridos, queiram aprender sobre saúde mental na menopausa, porque nós mulheres precisamos do apoio de vocês. Vamos aproveitar então que a gente está no mês de setembro, né? Mês de setembro é comemorado o Setembro Amarelo. E esse mês, gente, ele leva esse nome porque faz uma campanha muito importante na prevenção ao suicídio. E a gente vai falar sobre saúde mental na menopausa. Essa fase da vida que é marcada não somente por transformações físicas, biológicas, mas também causa modificações psicológicas que podem impactar o comportamento e o bem-estar. Aliás, não só da mulher, mas muitas vezes de quem está ao redor dela, né? Estamos hoje com a psicóloga Roberta Conte e ela que vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Vamos sentar, Rô, para falarmos sobre esse assunto. Saúde mental e menopausa. Eu fico muito tranquila por falar, de poder falar de menopausa. Eu sou uma mulher que já estou menopausada, graças a Deus. E já vivi várias fases, né, dessa tão, vai, desafiadora fase que é a menopausa. Para algumas mulheres, para as outras nem tanto. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar, primeiro para a gente entender menopausa. Existem muitas mulheres que não sabem exatamente o que é, quando entra, como é que se dá realmente a menopausa. Então, eu sempre falo que a mulher nunca sabe quando ela está na menopausa. Por quê? Porque a gente não sabe o futuro. E a menopausa se dá naquele período de 1 ano que a gente para de menstruar. Então, como a gente não sabe, a gente fica sem saber e aí, quando a gente percebe, a gente já está no pós-menopausa. Então, vamos entender. Se uma mulher menstruou dia 23 de agosto do ano passado, e eu pergunto, qual foi sua última menstruação? E ela vai falar para mim assim, agosto do ano passado. Então, agosto desse ano já fez 1 ano. Nesse período é que ela estava na menopausa. Agora, em setembro, ela já está Menopausada. Menopausada, exatamente. E aí que vem os sintomas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que menopausa não é doença. Assim como gravidez não é doença, assim como a menstruação não é doença, é uma fase da vida, né? Que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa mudar alguns hábitos, e aí nós sabemos bem que não é fácil, mas é um desafio constante e que a gente tem que ficar nos descobrindo a cada momento. Então, menopausa não é doença. E por que eu falo isso? Porque existem estudos lá no Oriente que as mulheres orientais não têm tantos sintomas como nós. Você sabia? Não sabia. Pois E bem. tem alguma explicação para isso? Porque a gente usa a nossa mente contra nós. Então, o que eu sempre falo para as mulheres? Ficou na menopausa, não vai para o Google. Porque tem algumas informações lá, está escrito assim, os 10 sintomas de menopausa, depois aumenta, vai para 25, depois para 35. Hoje já estamos em 76. Se a gente começa a ler sobre isso o tempo todo, como é que funciona o nosso cérebro? A gente vai colocando dentro do nosso cérebro informações, o nosso cérebro é sugestionável e a gente pode vir a ter sintomas que não era para a gente ter. Então, se a gente vive de uma forma mais tranquila, mais leve, a menopausa não nos pega tanto. A gente não foca naquilo, né? É a história de quando a gente está grávida, a gente vê todo mundo grávido na rua. Não é assim? É isso. Olha que interessante. Então, a gente precisa entender. Isso acontece, tem vários estudos. Um que fala sobre as mulheres lá do Ocidente, outro do Oriente, outro que fala sobre as mulheres na situação rural. Elas também não têm os sintomas que a gente tem. Por quê? Porque a gente potencializa. Né? Muitas vezes tem mulher que até briga comigo porque quer dizer que está doente, ou que quer dizer que não, mas eu tenho. Sim, a gente tem sintomas. Agora, como a gente vai lidar com os nossos sintomas é que vai fazer a diferença no nosso cotidiano durante toda a nossa vida e durante toda a nossa história daqui para frente. Então, entender que menopausa não é uma doença, se você só entender isso hoje, para mim já está Perfeito. perfeito. Menopausa é apenas uma fase, como tantas que a gente já teve. Né? Eu encarei a menopausa bem desse jeito. Aliás, foi a minha prima Laura, um beijo para ela, que me deu esse alerta. Falou, prima, acolhe essa fase que ela já tinha passado. É só uma fase, como a gente teve várias.
fase de ser criança, fase de ser pré-adolescente, fase de ser adolescente. Né? Imagina, na adolescência, se a pessoa ficar encanada ali na espinha que aparece, tu espinho, 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 e daqui a pouco tá se cutucando toda, tá com a pele toda ferrada, não é? E aí, o que a gente pode pensar e junto com isso entender que é muito importante, né? Eu sempre falo assim, então o primeiro ponto é que menopausa não é doença. O segundo ponto é que informação não cura, nem traz a cura. Então, só a gente ficar lendo, estudando, ouvindo, não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a gente levantar e ir fazer. Né? Então, a gente precisa, sim, construir alguns hábitos. Porque, obviamente, com a menopausa, tem uma queda dos nossos hormônios. E a gente já sabe, da progesterona, do estrogênio, enfim, são hormônios importantes que vão decaindo, faz com que a gente pare de ter uma vida fértil. E aí tem uma outra questão cultural, que tem mulheres que passam a ter vidas sexuais mais ativas depois da menopausa. E por que a gente não? Por que aqui no Brasil não? Porque a gente tem a cultura da jovialidade, a gente tem a cultura da mulher bonita. Em algumas culturas não. Então elas falam assim, ai, não vou engravidar mais. E aí se abrem para essa fase. Aham. E acabam tendo uma vida sexual muito mais ativa do que tinham antes. Então, para a gente entender e perceber como tudo está na nossa mente, né? Como que a gente vai construir isso é no nosso dia a dia. É pensando que a gente não pode se envolver ou potencializar. É o que você falou, gostei do que você falou. É onde a gente põe o foco. Né? Se eu estiver lá com os meus fogachos e colocar meu foco nisso, é óbvio que eu vou potencializar. Agora, se eu estiver com os meus fogachos, vou tomar um copo d'água, vou fazer uma atividade, me distraio, provavelmente a tendência é que isso venha a diminuir. Eu não sei, gente, se eu sou doida, mas talvez eu seja doida mesmo, mas eu me divirto com os meus fogachos. Ele acontece mais de noite. Aí eu acordo, eu tô toda molhada, eu passo a mão assim, falo, gente, que coisa louca, né? Mas eu acho interessante, eu acho gostoso, é diferente. Acordo toda molhada e pronto, aí vou no banheiro, faço meu pipi, volto pra cama. Às vezes, agora não, passou essa fase, mas tinha vezes que tinha que trocar o pijama, porque aquele lá tinha ficado molhado demais. Mas era diferente e tá tudo bem. Às vezes as mulheres falam assim pra mim, ai, é desesperador o fogacho. Eu nunca achei desesperador. Nem sei se é porque eu também gosto de um calorzinho, mas é engraçado. A gente, eu acho engraçado, porque é um tal de tira a coberta, põe a coberta, tira a coberta, põe a coberta, porque a gente perde um pouco esse termostato, eu acho, do corpo, né? Então fica com calor, fica com frio, fica com calor, fica com frio. É engraçado, depende muito da forma com que a gente olha, né? É a forma que a gente olha, é a forma da vivência que a gente teve, é como eu quero encarar. Por isso, mudar a nossa mentalidade nessa... Se você não mudou a vida toda, essa é a hora. A gente precisa mudar, transformar o mindset, para que a gente possa aprender com aquilo, com essa fase nova que está surgindo. É fácil? Não é, é desafiador. Mas se a gente entender como um desafio, a gente vai aprender que a gente pode crescer, que a gente pode mudar, que a gente pode ter qualidade de vida e entender também a nos ouvir. Esse, para mim, é o terceiro passo, é conectar com você. Com a cultura que a gente tem vivido, a gente não percebe o que está acontecendo no nosso organismo. A gente não percebe o que está acontecendo no nosso corpo. Tem pacientes que eu pergunto, você sabe que hora você tem fome? O paciente nem sabe. Eu falo, você sabe diferenciar fome de sede? Ah, porque às vezes a gente está com sede, vai lá na cozinha e come. E não é Falou só... sede, já me deu sede. Então é só diferenciar, é só entender. Então esse momento onde os filhos muitas vezes já saíram de casa, onde muitas coisas, nossa vida está um pouco mais tranquila, às vezes a mulher já parou de trabalhar, já se aposentou, é hora de focar em si mesma, é hora de se perceber, né? O que é que está faltando? Quais são os meus sintomas de fato? Não aqueles que eu li na internet, mas aqueles que eu realmente percebo em mim. E aí buscar, obviamente, com um médico, com um nutricionista, com um ortomolecular, algumas vitaminas, suplementações que você fala muito, para que possa te ajudar a viver melhor. Né? Então, assim, existem suplementações contra fogachos. E a gente precisa saber, a gente precisa buscar, para que a gente possa cada vez mais estar melhor nessa fase. Só que não dá para eu me colocar num pacote que a internet traz, que eu tenho todos os sintomas. Você sabe que você falou assim, né? Se a pessoa entender
que apenas entender isso, que menopausa não é doença, para você já tá bom. Mas eu aprendi uma coisa que você trouxe aqui pra gente agora que eu achei ótimo. Conhecimento não cura doença. Nossa, que alívio que isso me deu, porque eu fico a neura do conhecimento, não em relação à menopausa, né? Mas eu, por exemplo, atualmente eu tô encontrando muita coisa sobre TDAH na internet, e eu tô lendo tanto que eu já tô começando a achar que eu mesma tenho TDAH, porque outro dia eu vi assim, 81 sintomas de TDAH. Aí eu falei, bom, todo mundo tem então. Porque todo mundo tem muitos daqueles sintomas. Uhum. Eu comecei, até mandei para as pessoas do meu grupo, da família, porque eu falei, gente, somos todos assim, então. Mas adorei que você trouxe, parar de ficar querendo A gente fica. tanto conhecimento. É porque muita senão a gente pira, a informação. gente começa a achar que tem. É Cíntia Roberta Conte, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, que eu tô amando, sobre saúde mental e menopausa. Antigamente, era muito comum, as mulheres não só reclamavam do fogacho, mas elas reclamavam, principalmente a família reclamava, da irritabilidade, da loucura que as mulheres viviam. E parece que hoje, não sei se pelo menos onde eu convivo, talvez um pouco menos, ou não, no consultório você tem muita queixa disso. A gente continua com as queixas. É. Tem bastante. É que eu já não sinto muito que minha mãe já não tá mais nessa fase, né, mãe? Ela tá serena. Já passou, A né? fase de menopausa da minha mãe, eu me lembro, era irritadíssima. Então, isso também outro ponto importante, que a menopausa ela passa. Então a gente precisa se adaptar a essa fase da perda de estrogênio, entender que esses hormônios causam algumas irritabilidades sim, causam depressão, podem causar, né? Não é em todos os casos, mas pode causar. E aí quem sofre também são as pessoas que estão ao redor, porque não entende. Às vezes acontece uma coisa grande, a mulher chora, às vezes cai um parafuso, a mulher grita, sai desesperada. Então sim, existe um momento onde a gente começa a se desequilibrar. Né? Tem um momento de confusão mental que a gente passa. Por isso, a conexão com você mesmo é importante. Né? Entender o dia que você está triste, o dia que você está mais irritadíssima. Quando estiver mais irritadíssima, se retira um pouco. Né? Não precisa, as pessoas que estão ao seu redor não precisam perceber, não precisam sofrer com a sua irritabilidade. E aí, tratando o emocional. Né? Porque é o que eu estou falando, a gente tem uma história. Quando a gente chega na menopausa é porque a gente já passou por muita coisa na vida. E se a gente não cuidar do nosso emocional, essas emoções são potencializadas. E a gente tomar cuidado também, né? Porque muitas pessoas chegam no meu consultório e falam assim, porque eu estou com depressão. E não é depressão, é só um estado depressivo. É que hoje parece que a gente não tem lugar para tristeza. Né? A gente não tem mais direito de ficar triste. Aí você está triste, você já ficou deprimida ou já entrou em depressão. Não, depressão é um quadro clínico, é um quadro que precisa de um cuidado específico, diferente da gente estar triste, chateada ou com algumas dificuldades no nosso dia a dia. Então, são coisas distintas que a gente precisa cuidar de uma forma diferente também. Então, se você estiver triste, vai para o seu quarto, faça alguma coisa para você, como vocês falaram aí, se abrace. Né? Se abrace, dê carinho, no sentido de fazer coisas boas para você. Né? A vida nos proporciona, eu sempre penso o seguinte, Deus nos deu a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma. Então, é só isso que Ele nos deu. Então, cuide muito bem. Por que a gente fica se preocupando com o nosso redor e esquece de cuidar daquilo que é mais importante, que somos nós? Então, nesse momento, quanto mais a mulher puder olhar para ela, se conectar com ela mesma, com o que está acontecendo no físico, mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais felicidade ela pode ter. Maravilhosa. E vai fazer terapia com a Cíntia, ela está no Roberta Conte Psicoach e o WhatsApp é o 119 4539 9182. 119 4539 9182. Muito obrigada, amei te receber. Horário eleitoral gratuito? A gente volta já já. Obrigada.